Marisa Lima Gersenson. Quase. Acertou. Nascida em 29/3/1966, filha de Dona Marina, mãe de Bruno Henrique, executivo da MA, 31 anos, Renan Augusto, empresário artístico, 28 anos, esposa de Abrão e empresário e corretor de seguros, Fujo, empresária, formação primária em enfermagem, com pós-graduação em diversas áreas, mestrada em medicina em naturopatia pela Universidade de Barcelona e mestrada em gerontologia também pela Universidade de Barcelona. Atuou no programa Saúde da Família na Prefeitura de Jandira. Docente em diversas escolas e universidades, atuou no poder público por algum tempo. Atualmente, sócia proprietária da Doutor Cuidados, foco em saúde domiciliar, folder no Instituto Marisa Lima, founder, e sócia junto com Abrão no Centro de Práticas Integrativas, fundadora do Instituto Vida em Equilíbrio, que tem por missão acolher pessoas em situação de vulnerabilidade social ligadas a álcool e drogas. Atualmente, participa de várias frentes e projetos que tratam sobre o tema de vulnerabilidade e saúde. É rotariana desde 2016, atualmente do Rotary Clube de Jandira, Santana de Parnaíba, Aldeia da Serra. Com vocês, Marisa Lima. Com a palestra Empoderamento de Meninas. Boa noite a todos, boa noite companheiros, companheiras, convidados, amigos. Mais uma vez é um prazer estar aqui. Mas antes de qualquer coisa, eu tenho que fazer uma confissão. Eu sempre tratei do tema de empoderamento voltado às mulheres, né? Participo de alguns grupos de empoderamento feminino. Mas quando foi me dada a missão de falar de empoderamento das meninas, gente, tudo mudou. Tudo mudou. Eu passei uma semana inteira presenciando e experimentando vários sentimentos. Passei assim pelos sentimentos de raiva, de incompreensão, e agora o que a gente faz. E na realidade o que eu quero trazer para vocês aqui hoje é uma reflexão, e espero de verdade que eu consiga impactar cada um de vocês da mesma maneira que eu fui impactada com o tema, tá? Não quero nem falar que alguém falou, né, 1966, né? Então, assim, não dá pra começar a falar de lá, né, amor? Você começa a falar de 1960. Mas trazer para a realidade atual. E quando a gente fala de empoderamento de meninas, qual foi como o leque é muito grande, eu tinha que delimitar isso. Aí eu pensei, peraí, eu vou olhar o quintal de casa? O quintal de casa seria o quê? O Rotary, Jandira, Aldeia da Serra, Santana Parnaíba.
seria a nossa comunidade, o nosso entorno. Mas quando eu comecei a refletir diante de todo o estudo, falei, não, peraí, isso aqui é um ponto para reflexão a nível de Rotary internacional, porque isso não compete somente ao quintal de casa. Isso, nós temos essa situação mundialmente. E o pior é que a gente esquece de olhar até para o vizinho, quem dirá no quintal de casa. Pode partir. Então, eu tinha que partir, né, eu tinha que ter um ponto de partida. Então, eu comecei a ver as situações das meninas de 10 anos, a partir dos 10 anos, no mundo todo, né? Então, a grande questão é que aos 10 anos, como o nosso futuro depende de meninas nessa idade decisiva. 10 anos é uma idade que a menina está na pré-adolescência. Algumas já experimentaram, inclusive, as mudanças do corpo relacionadas à menstruação, aos hormônios, que antes se dizia precoce, hoje já não. E isso tudo faz a gente pensar, né, como eu vou encarar a vida agora. Então, assim, eu não sou mais menina, eu sou mocinha, ok. Mas o que quer dizer exatamente ser mocinha? Peraí, eu tô virando mulher? Então, os meus pais dizem assim, eu quero fazer uma coisa, eu sou criança, eu quero fazer outra, eu já sou adulta. Então, como fica isso? E os vários fatores que levam as meninas de 10 anos, nesse ponto decisivo, a ter um impacto muito, pelo que eu vi aqui, 80% negativo na fase adulta. Né? Como serão essas mulheres? Então, de verdade, eu tenho aqui até algumas amigas que nós comungamos algumas ideias de empoderamento feminino, mas meninas, assim, a conclusão que eu cheguei, esse empoderamento é aqui, tá? Aqui não tem mais nada a ver, começa aqui, tá? Pode passar. O mundo da menina muda quando ela completa 10 anos. Um turbilhão de eventos transformadores pode levá-la a diferentes direções. Seu destino dependerá do apoio que ela receba e do poder que tenha para mudar seu próprio futuro. Em algumas partes do mundo, uma menina de 10 anos, no início da adolescência, tem possibilidades ilimitadas à sua frente e começa a fazer escolhas que influenciam sua educação e, no futuro, seu trabalho e sua vida. Ok. Eu conversei com alguns professores, acho que a Dete, pode até, Dete, Manuel, né? Então, assim, eu queria que eles me relatassem um pouco como que é a realidade de lidar com uma menina de 10 anos, ensino fundamental, né? Uma aula de matemática. É mais ou menos assim. Por que eu preciso saber disso? Usar quando? Usar quando? Mas assim, o modelo que eu tenho, estou falando aqui da nossa sociedade, o modelo que eu tenho, e eu não digo nem mais aqui Sudeste, que a gente está vendo coisas lá no Nordeste. O modelo que eu tenho é mais ou menos assim, para que eu seja uma jovem bem-sucedida, por que eu vou fazer a escolha em educação? E eu também não tenho, e meus pais também, eles não têm essa concepção. Mas eu tenho um celular, não tenho? O celular traz empoderamento? Para elas traz. Para elas trazem, né? Para elas serão blogueiras. Vou aprender matemática para quê? Então, é uma fase muito complicada, porque o nosso modelo de mundo não oferece, não mostra coisas reais. Quem de vocês aqui conhecem
que convive conosco, meninas que realmente, reais, que ganham muito dinheiro, sendo blogueiras, estão com a vida ganha e não precisam fazer mais nada da vida até a terceira geração. Né? E eu tô vendo, gente, que ninguém quer ser mais nem jogador de futebol também não, isso já era. Então, aos 10 anos começa a bater todas essas reflexões. E o modelo de família e o modelo de sociedade que cada uma dessas meninas estão inseridas vão também impactar nas escolhas que elas estão fazendo. Por exemplo, assisti um documentário aqui no Nordeste e no Norte. Eu confesso que eu fiquei assim, meio surpresa, porque eu pensei que era coisa de 1966, sabe? E não é ainda abertura. Culturalmente, as meninas com 12 anos, elas já começam a ter o seu primeiro filho. Entre 4 meninas, tá, no Nordeste, somente uma chega aos 18 anos sem ser mãe. Hoje, né? E aí a gente vê, né, que eu vou descrever uma série de fatores, o que leva a isso e como a gente pode contribuir para que isso mude. Isso não acontece somente aqui, vocês verão que isso é no mundo inteiro. Então, eu não estou falando de empoderamento de meninas relacionado a gênero, a nada disso, tá? Igualdade social, nada disso. Eu estou falando de educação, tá? Que é a base de qualquer sociedade. Porém, em outras partes do mundo, os horizontes são limitados por uma menina nessa idade. Quando ela chega à puberdade, uma poderosa combinação de parentes, figuras da comunidade, normais, sociais e culturais, instituições e leis discriminatórias impedem que ela siga em frente. Exemplo, gente. Paquistão. As meninas têm direito à educação? Né? Então, chegou aos 10 anos, culturalmente, por fatores religiosos e culturais, elas são discriminadas e podem até mesmo perder a vida se insistirem a lutar contra um regime desses. Com 10 anos, ela pode ser forçada a se casar, ela pode ser tirada da escola para começar uma vida de procriação e servidão a seu marido. Aos 10 anos, ela pode se tornar uma propriedade, uma mercadoria que pode ser comprada e vendida. A primeira coisa que vem à mente, pelo menos na minha mente quando eu vi isso aqui, foi assim, Índia. Não, no norte do país também, tá? Porque elas são dadas pelos pais para alguém que tem propriedade, para que ele mantenha, para que ele ajude a manter a família, porque o menino, ele vai produzir. Ele vai para a roça, ele vai produzir. A menina não. Então, por conta disso, elas, aos 10 anos, elas são dadas em casamento. E para homens muito mais velhos. Então, vamos pensando aí, gente. De várias formas, a trajetória da vida de uma menina de 10 anos será o verdadeiro teste do sucesso ou fracasso da Agenda 2030. Gente, essa Agenda 2030 também foi uma descoberta que eu fiquei feliz com isso. Essa agenda foi um documento criado pelas Nações Unidas para o desenvolvimento sustentável, com 17 objetivos de desenvolvimento, buscando um desenvolvimento igualitário e inclusivo, que não deixa ninguém para trás. Essa agenda de 15 anos promete ajudar e transformar o futuro de milhões de meninas de 10 anos de idade que tradicionalmente têm sido esquecidas. Foi isso que eu te falei, Eduardo, quando nós conversamos, hoje dos 17 objetivos. Que depois na reflexão vocês vão ver que podem virar 17 projetos de Rotary. Tá?
De certa forma, as meninas que hoje têm 10 anos, um pouco mais de 60 milhões, são o ponto de partida para a realização dessa agenda. Já que entre os grupos populacionais sob maior risco de serem deixados para trás. Com 10 anos, a menina está chegando à puberdade, quando muitos começam a vê-la como patrimônio para o trabalho, a procriação ou o sexo. Se seus direitos não forem bem protegidos com leis, serviços e investimentos adequados, a chance de que possa se desenvolver na adolescência e se tornar uma adulta plena é perdida para sempre. Suas perspectivas podem ser especialmente desalentadoras e ela viver em um país ou uma comunidade pobre ou na zona rural ou ao invés de numa cidade. E aí eu vou compartilhar com o pastor Gilson Paul Harris, né? Nós atuamos juntos em Jandira por um tempo. O Gilson estava no Conselho de Saúde e eu estava arrumando encrenca na unidade básica. Colocando em ordem. Arrumando encrenca. Colocando em ordem. Eu era encrenqueira. Gilson, você conhece os números, né? Então a gente está falando agora do quintal de casa. Só naquela comunidade que eu atendia. Gente, tinha quando a gente fazia o dia D da vacina, a gente entrava na comunidade, tem umas vielas. Teve uma casa que não parava de sair criança. Você lembra disso? Muito bem. A moça tinha 25 anos. Detalhe, não tinha banheiro, tinha uma lata. Não tinha banheiro. E não parava de sair criança. E aí, conversando, porque depois eu chamava, fazia a busca ativa, mas conversando com essas mulheres, você vê que o ciclo simplesmente se repete. A mãe foi mãe aos 15 anos, a avó foi mãe aos 12, 13 anos. Então, se esse ciclo não se quebrar com investimentos e principalmente em educação, esse ciclo vai sempre, isso não vai ter fim. Então, a gente tem que começar a pensar muito nessa questão de que muitas coisas, até mesmo algumas questões religiosas, definem o sucesso e o futuro de uma menina dentro de casa. Até mesmo citando, como a cara colega que eu conheci agora, um projeto lindo, maravilhoso, que vem de encontro com a questão dessas meninas. É um hospital de bonecas, onde essas meninas que sofreram algum tipo de violência, elas são tratadas através da linguagem não formal, é isso? Do lúdico, né? Com as bonecas. Então, veja só, uma menina inserida numa família assim, quais as chances que ela tem e quais as chances que a sociedade dá a ela para que ela seja empoderada e para que ela seja uma mulher bem-sucedida e que ela quebre esse ciclo. Pode passar. Imagine um novo mundo para as meninas de 10 anos. O mundo já alcançou avanços importantes para os meninos de 10 anos, em vários aspectos. E está na hora de fazer o mesmo com as meninas dessa idade. Se falharmos com elas, estaremos em risco. Desperdiçaremos o triplo dividendo derivado do investimento do potencial de todos os meninos e meninas de 10 anos como crianças que são, como futuras pessoas adultas e como pais e mães. Vejam só, mães da próxima geração. É quebrar esse círculo vicioso, né, para que a gente traga mães das próximas gerações com um conceito totalmente diferente do que é ser mulher. E até mesmo só para quebrar o clima um pouco,
gente, assim, ser mulher não quer dizer queimar sutiã lá como foi na década de 60, tá? Que não leva a nada. Política pública, sim. Estaremos frustrando as aspirações de alcançar um mundo onde todas as pessoas prosperem em sociedades inclusivas e estáveis. Gente, por mais que possa parecer simplesmente um parágrafo, mas quando a gente para e faz uma reflexão e tenta buscar, assim, dentro de nós mesmos algumas soluções, a gente vê que isso não é utópico. Isso não é utópico. Quer ver? Eduardo, vou mexer com você um pouquinho. Você, como eu, como Abraão, temos filhos homens, né? O Gael, desse tamanho. Então, assim, você é uma pessoa esclarecida, rotariano, está presidente. Creio que culturalmente você tem uma formação cultural e alguns valores formados de forma que você ensine os seus filhos meninos a olhar para as meninas de uma outra maneira. Acertei? Que bom, né? Fui criado na casa de mulheres. Ah, então você já sabe que de boca fechada você já tá errado. De homem só tinha eu. Então, já sabe. Então, assim, tá vendo? Aprendeu direito. Então, esses são os objetivos, são alguns dos objetivos que nós falamos lá, dos 17 objetivos da agenda. Eles estão fora de ordem porque eles seguem uma ordem de necessidades, não de número, tá? Então, quando a gente olha para o futuro, os objetivos globais de desenvolvimento sustentável dessas meninas, primeiro, erradicação da pobreza. Nossa, como que a gente faz isso, né? Mundialmente falando. De verdade, gente, eu não sei. Eu não sei mesmo, assim, eu não consigo nem pensar em como fazer isso, mas eu sei que um dia isso vai ter que pelo menos diminuir de uma maneira que todos possam ter pelo menos o mínimo. Porque a questão da pobreza não está relacionada tão somente a uma moradia, está relacionada a não ter o que comer. Então, as meninas acabam lá, como a gente estava falando, com 10 anos, elas acabam assumindo uma responsabilidade, praticamente sendo vendidas a troco de comida. Fome zero e agricultura sustentável, né? Essa parte, eu acho que aqui a gente está até indo bem, né? Principalmente instituições como Rotary e outros órgãos, que a gente sempre vê falar aí, vê alguma notícia, que estão investindo muito na agricultura sustentável porque existe aí uma nuvem negra que o mundo pode entrar num colapso de fome. Então, a maioria dos países, das grandes potências, eles estão investindo muito em tecnologia para que isso ocorra. Saúde e bem-estar, gente. É aquilo que eu estava falando, estava contando para ela do Instituto Marisa Lima. Nossa, como que eu falo para uma mãe, como eu digo para ela assim, olha, seu filho está com desnutrição, né? Ele está sofrendo de desnutrição, tem baixo peso. Se olha a realidade dela, ela tem 6 crianças em casa e ela tem às vezes 1 litro de leite que pegou no programa Viva Leite para dividir. Como que eu faço? Como que eu digo a ela sobre saúde e bem-estar? Pastor Gilson, atenção primária. Atenção primária, lembra? Que a gente sempre brigou por isso. Atenção primária.
né? Não é lá no hospital, quando a doença está instalada. E a gente consegue ter saúde, bem-estar, se eu moro, por exemplo, era um dos casos que a gente via sempre, parasitose. Cada 6 meses, a criança chega, você trata, ok. Daqui a 6 meses ela volta de novo. Aí assim, olha o ciclo. Aí você vai ver por que a criança tem parasitose a cada 6 meses. E você vai lá e trata e nada. Então ela não tem água potável na comunidade, porque ela tem lá uma área invadida. Então ela não tem ela não tem água potável, ela não tem saneamento básico. Então aí é bem utópico falar de saúde e bem-estar, né? É meio falar de fome com a barriga cheia, né? Ou falar assim, não, eu entendo. Você tá com fome, Kátia? Não, mas se você tivesse, eu disse, não, eu entendo. Depois que eu fui numa churrascaria ontem, eu não entendo, né? Educação de qualidade. Graças a Deus, existem muitos municípios que estão muito comprometidos com a educação e com a educação de qualidade. E graças a Deus, em nosso entorno também, assim, pelo que eu vejo, nós não podemos nos queixar, não. Mas lá longe, né, não tem nem como chegar. Pior que não tem nem como ir à escola e nem como a escola ir até as crianças. Redução das desigualdades. Como a gente faz isso, gente? Como a gente reduz a desigualdade? Alguém tem algum palpite? Educação. Educação. Mas para que eu comece eu como gestor, para que eu tenha esse olhar para a educação, eu tenho que ter empatia. Se eu não tiver empatia, eu vou achar que nada disso faz sentido, porque o meu filho está nas melhores escolas, nos melhores países do mundo. E o resto se dá. Cidades e comunidades sustentáveis. Nós vemos também várias ações para o desenvolvimento sustentável das cidades. Gente, desenvolvimento sustentável gera renda para essas famílias. Olha aí, mais um projeto de Rotary, gente. Porque o Abrão diz, né, que o Rotary não dá o peixe, ensina a pescar, né? Márcia sabe disso muito bem, né? Então, assim, olha aí, mais um projeto de Rotary. Quando você pega uma comunidade e você cria algum projeto que traga sustentabilidade, você está gerando emprego, você está gerando dinheiro para aquela comunidade. E melhor, você está criando perspectivas na mente dessas pessoas para que elas possam querer alcançar coisas melhores. E que não fiquem naquela zona de conforto também, que assim, Deus quis assim, é assim mesmo, né? Então, autopiedade. Consumo e produção responsáveis. É triste, né, quando você vê aquele desperdício enorme, principalmente de comida, né, com tantos passando fome. E isso é complicado porque, assim, por mais que a gente diga que nós temos essa consciência, na hora H a gente acaba não tendo não, viu, gente? Sempre assim. Agora nós combinamos, a gente só compra o que nós vamos consumir naquele dia. Porque antigamente a pessoa adora ir no Ceasa, comprava para a semana inteira. Eu chego em casa tarde. Ele também, o que acontece? Uma semana se passou, estragou tudo. Isso é consumo consciente? Não é. Pode passar.
menina de 10 anos estará com 25, quando ela tiver 25 anos. Daqui a 15 anos, a menina de 10 anos terá 25. Ela ainda será deixada para trás? Ou estará desfrutando de seus direitos humanos e seu bem-estar? Exploramos diversos caminhos abertos para ela, lembrando após aqueles 17 objetivos. Sabendo que quando sua filha tiver 10 anos, ela também terá ao seu alcance as mesmas experiências e oportunidades? Somente o segundo cenário permitirá ao mundo dizer que realmente transformou o curso do desenvolvimento e enfrentou o desafio dos objetivos de desenvolvimento sustentável. Isso depende em grande parte das escolhas de várias pessoas. Né? Quando eu falo lá do celular, né? Porque também assim, tem muitas pessoas que têm acesso a tudo isso, mas dependemos do quê? Da escolha de cada um. E tem gente que escolhe ser blogueira. Estuda no Bandeirantes, mas quer ser blogueira. E aí? Né? Dos pais aos formuladores de política, de educadores, a profissionais de saúde, de economistas a empresários. Olha o papel importantíssimo dos empresários aqui, dos jornalistas, que é a voz dessas meninas. A imprensa é a voz. E líderes comunitários. Deveremos todas e todos nos envolver. As meninas que têm hoje 10 anos já começaram a percorrer o caminho para o seu futuro. E seu futuro também é o nosso. E aí o desafio do futuro, gente. Aqueles eram aquelas ações. E aí? Lembra que eu falei que eu não ia falar de igualdade de gênero? Porque isso eu sei que é para uma próxima palestra aí. Mas é um desafio de hoje, tá? Não é nem do futuro. Igualdade de gênero. Muito discutido hoje. Água potável e saneamento. Nós acabamos de falar. Energia limpa e acessível. Trabalho decente e crescimento econômico. Indústria, inovação e infraestrutura. Ação contra a mudança global do clima. Vida na água. Vida terrestre. Paz, justiça e instituições eficazes. Parcerias e meios de implementação. Olha aí o presidente. Meio ambiente, né? Rotary, né? Além de tudo a ver? Pode tratar. Bom, já fizemos a praça, né? Então já tem um prêmio do meio ambiente, né? Empoderar para quebrar paradigmas. Aqui eu trago, né? O futuro é hoje. Uma menina de 10 anos, quando eu tiver 25, quero ser independente. Quero trabalhar como advogada. Alguma advogada aqui? Com 10 anos você queria ser advogada? Todas as evidências sugerem que durante suas vidas, as meninas saudáveis e escolarizadas contribuirão para um maior crescimento econômico, maior produtividade agrícola, menores taxas de mortalidade materna e infantil, famílias menores e com maior escolaridade, menor prevalência de HIV e malária, mais mulheres em posições de liderança e mais resiliência às mudanças climáticas e crises. Esses são apenas alguns dos benefícios do empoderamento das meninas aos 10 anos. Tenho 10 anos, as meninas de 10 anos hoje que vivem em países em desenvolvimento ou desenvolvidos, cidades, vilarejos ou campos de refugiados, em lares ricos ou pobres, têm todas esperanças e sonhos para o futuro, mas cada uma enfrentará diferentes desafios em sua jornada da adolescência para a vida adulta. O relatório Situação da População Mundial em 2016, que foi a última
referência que nós tivemos, traz uma pequena amostra das vidas e aspirações das 10 meninas de diferentes origens. Isso eu acho muito interessante. Olha só, as aspirações das meninas. Gente, são os nomes difíceis para ler, tá? Ela mora em Bangladesh. Toda manhã, antes de ir para a escola, na vila de Noyakata, a Dit faz o dever de casa. Depois da escola, ela cuida da irmã mais nova, enquanto a mãe trabalha. Seu prato favorito é o peixe Wilson. Ela e sua colega de escola, Shumi, gostam de ler livros. Ela espera um dia ir para a faculdade. Esse é o sonho de uma menina de 10 anos de Bangladesh. Camarões. Daline, que mora em Yaoundé, está para começar seu primeiro ano de ensino médio e é bilíngue em inglês e francês. Ela ajuda a cuidar de seus 2 irmãos e também cuida dos afazeres domésticos, 1 hora por dia, varre na casa e a varanda. Suas comidas prediletas são fufu e iru. Ela e sua melhor amiga, Anais, gostam de caminhar juntas, jogar cartas e fazer palavras cruzadas. Jordânia. Ela veio da Síria, agora mora num campo de refugiados com a mãe, 3 irmãs e 2 irmãos. Seu prato favorito é mutabaca, feito de berinjela e tomates. Ela cuida de sua irmã e seu irmão mais novos durante o dia, enquanto sua mãe e sua irmã mais velha fazem campanha contra o casamento infantil no campo. Ela também gosta de brincar, de esconde-esconde com as amigas. Um dia ela quer ir para a faculdade. Noruega. Ela mora em Oslo com a mãe e o pai, perto da escola onde estuda. Ela começou a ler e escrever quando tinha quase 4 anos. Gosta de passar o tempo com as amigas e de jogar Pokémon com o irmão mais novo. Também tem aula de balé. No inverno pratica esqui na neve e quer fazer mergulho livre. Vocês já começam a ver, né, as diferenças, a desigualdade. Estados Unidos, a Isabelle. Ela mora com os pais e irmã mais nova em uma casa em Camden, Maryland. Está no 4º ano e um dia quer fazer faculdade. Sua refeição predileta é o jantar, porque às vezes ela come frango. Ela e suas amigas gostam de brincar de esconde-esconde, pega-pega e jogos de tabuleiro. São as 10 meninas. Ortiga tem 4 irmãos. Ela é da Guatemala. Vamos mudando de território, de hemisfério lá. Ela tem 4 irmãos e 5 irmãs. E mora em Xizé. Quando volta da escola, ela ajuda com os afazeres domésticos e cuida de seus irmãos e irmãs mais novos. Adora ler histórias, provérbios e charadas. E quer ir para a universidade um dia. Gosta de brincar com suas melhores amigas. Também participa de um programa de qualificação para as meninas. Albânia. Seus pais, irmãs e 3 irmãos moram em Peskop. Ela está no 4º ano e pretende ir para a universidade quando terminar o ensino médio. Sua comida predileta é o arroz, porque cheira bem quando está sendo preparado. Além de fazer o dever de casa todo dia, ela passa mais ou menos 2 horas ajudando em casa. Gosta de jogar bola e outros jogos com sua amiga Cristina. Brasil, gente. A Samantha mora com os pais e o irmão de 5 anos de idade, Guilherme, em Ceilândia, região administrativa próxima a Brasília. Ela mora em uma pequena casa anexa à residência da sua avó. Samantha é uma aluna talentosa que já ganhou 4 prêmios por seus resultados escolares. Ela espera um dia ir para a faculdade. Suas comidas prediletas são arroz, feijão, bife e batata frita. Ela e sua amiga Ingrid brincam juntas quase todos os dias. Vejam que todas ainda brincam e têm atribuições de gente grande.
Suazilândia. Aluna do 6º ano em comunidade rural, na região de Horror, não sei se é assim que se fala. Tem 4 irmãos e irmãs. Seu prato predileto é o arroz, porque dá energia. Quando não está na escola, ajuda com as tarefas domésticas. Cuida dos irmãos mais novos, pula corda, joga bolinha de gude com sua amiga. Também participa de um programa que oferece às meninas informação sobre saúde e bem-estar. Planeja também entrar numa universidade. E a do Vietnã está no 4º ano, mora em Rande com os pais e 3 irmãos, de 12 e 16 anos, de 11, 12 e 16 anos. Sempre que tem tempo, ajuda em casa. Sua mãe diz que ela tem que estudar muito se quiser ir à universidade. Ela quer se casar, mas só depois que terminar os seus estudos e quer ter 1 ou talvez 2 filhos. Então, o que a gente vê aqui? Diversas culturas, diversas realidades e diversos pensamentos de futuro dessas 10 meninas, né? Todas as meninas deveriam contar com o apoio do que a cercam. E aí eu vou pegar só uma brecha sem ler nada. Um dos dados mais tristes que a gente tem hoje, principalmente aqui no Brasil, né, é a violência, é o estupro dentro de casa. E muitas vezes, a maioria das vezes, né, causada por aquelas pessoas que a cercam. E até mesmo pelos próprios pais. E muitas vezes, nós estávamos falando agora há pouco sobre uma coisa que eu achei muito interessante, que é mais ou menos assim. Imagina a mãe teve sua filha violentada pelo pai ou pelo padrasto. Quanto tempo ela vai levar para chegar? Ela desconfia, ela não quer nem saber, ela tem medo de saber, ela desconfia. Talvez, até que nós falamos sobre os professores serem treinados para detectar, como nós da saúde somos treinados para detectar os maus tratos já no pronto-socorro e fazer as denúncias, acionar polícia e tudo. Agora pensa na situação de uma mãe que tem lá 3, 4 filhos, ela desconfia que a filha foi violentada, ou pelo pai, ou pelo padrasto, ou pela pessoa que é arrimo de família. A dúvida na cabeça dela, se ela denuncia ou não, e como eles vão sobreviver se ele for preso. É claro que na nossa mente, a gente fala assim, não, que isso? Isso é um absurdo. Tem que denunciar, ok. Né? Mas quem está lá na pele tem que ser o quê? Amparada. É onde entra a responsabilidade do poder público. Ela tem que ser amparada, acolhida, para que ela não tenha medo de passar fome com os filhos dela. E isso a gente vê todos os dias, gente. Todos os dias. Pode passar. Então, como transformar para empoderar, né? 10 ações essenciais. Estipular a igualdade legal para as meninas, respaldada por uma prática jurídica correspondente. Olha aí os advogados para brigarem, né? Para que isso aconteça. Banir todas as práticas nocivas às meninas e estabelecer a idade mínima de 18 anos para casamento. Gente, eu lembro que minha avó teve que falsificar o registro dela para ela casar. Ela casou com 15 anos, mas eu pensei que isso já tinha acabado, mas olha só. Oferecer educação segura e de alta qualidade que apoie integralmente a igualdade de gênero nos currículos, nos padrões de ensino
e nas atividades extracurriculares. Beth e Manuel, vocês têm um desafio aqui, que é um negócio surreal de como vocês vão conseguir oferecer essa educação de qualidade que, ó, segura e de alta qualidade. Alta qualidade, eu acho que nem conta a questão da segurança aqui, quando a gente fala de igualdade de gênero. É que isso ainda não começou a gerar uma discussão, isso não vai muito longe. E isso sim gera violência. Eu acho que vocês já viram alguma coisa tipo no banheiro da escola, na porta da escola, né? Não é fácil. Ao promover a universalização da atenção em saúde, instituir a realização de exames de check-up de saúde mental e física para todas as meninas de 10 anos de idade. Gente, criança tem depressão? As meninas têm depressão? As meninas precisam de apoio psicológico até mesmo para revelarem um abuso? Vocês acham que elas vão falar assim, mamãe, papai me violentou? O olhar precisa ser muito mais profundo. Elas precisam ter assim, mas não porque a mamãe olhou para a filhinha e achou, ela está com um comportamento estranho, ou a escola disse assim, tem que levá-la ao psicólogo, porque ela não presta atenção na aula, ela está com um comportamento agressivo, tem que refletir. Oferecer educação integral e universal em sexualidade no início da puberdade. Sexualidade, gente, a gente aprende em casa, não é com coleguinha. Pode passar. Instituir um foco rigoroso e sistemático na inclusão, atuando sobre todos os fatores que contribuem para deixar as meninas em situação de vulnerabilidade para trás. Mapear, preencher as lacunas de investimento nas jovens adolescentes. Mobilizar novos fundos para a saúde mental, proteção e redução do trabalho não remunerado, para que limitem as ações para as meninas. Usar a revolução de dados da Agência 2030 para mapear o progresso das meninas no mundo, né? Inclusive em saúde sexual e reprodutiva. Envolver as meninas e meninos e todas as pessoas próximas no questionamento e mudanças das normas discriminatórias de gênero. Pode passar. Gente, é básico a lição de casa, tá? Pode passar também, que nós temos boas razões. Pode passar. Então, eu acho que essa imagem fala muita coisa pra gente, né? Todos conhecem Malala? Essa imagem, ela diz um exemplo de coragem, de empoderamento de uma menina e que disse não ao sistema. E que colocou sua própria vida em risco, e a partir dela, muitas e muitas meninas foram libertas, e também muitas outras discussões se abriram a ponto dela ganhar o Prêmio Nobel da Paz. Pode passar, em 2014. Todo mundo sabe que Malala ela sofreu esse atentado, os pais dela tinham escolas. Eles eram donos de escolas. Então, a educação para ela era a coisa mais importante. E aí, cederam um blog para ela, onde ela começou, deram voz a ela, né? E as meninas não podiam estudar. Aí ela começou a ir contra esse sistema e fazer questionamentos, o porquê as meninas não. Resultado, um atentado contra ela. Só pelo direito, ela só queria estudar. Pode passar. Aqui é a história dela, que ela quase morreu. Pode passar. O Prêmio Nobel da Paz em 2014. E o mais legal. Pode passar. A formatura de Malala em Oxford. Quantas e quantas meninas
se empoderaram através dela, né? Porque ela teve coragem de ir contra um sistema onde ela colocou a própria vida em risco. Imagine o lema do Rotary esse ano é Imagine com Rotary. Então, imagine o futuro de todas as meninas empoderadas tornando-se uma realidade. Gente, por hoje é só. Obrigado, Marisa. E desculpa por passar um tema tão fácil. Eu te amo cada vez mais.